Olá, pessoal, tudo bem? Tudo jóia? Aqui é o professor Eduardo Bera Ferrer para mais uma aula da nossa disciplina de projetos. Vamos dividir a tela. Nananã. Então, pessoal, o tema da aula de hoje é infraestrutura, modernizá-la para torná-la sustentável, tá? Pessoal, bem, antes de começar, alguns recados. Após essa a aula de hoje, eu vou passar a nossa ADO2, tá, gente? Ou seja, vocês terão aí alguns dias aí para fazer a avaliação, não me ajudou uma semana, tá? Para o que vocês façam. É o suficiente, né, pessoal? Eu não dou muito mais tempo não, porque depois vocês esquecem, né? Acaba deixando para a última hora. Uma semana, para mim, eu acho que é o tempo mais que suficiente, principalmente porque pega um finalzinho de semana, né? Nesse finalzinho de semana vocês podem fazer a atividade, tá? E, pessoal, espero que vocês já estejam correndo aí com o trabalho final. Não se esqueça, o trabalho final tá aí, o videozinho vocês têm que gravar, né? Eu vou avaliar esse vídeo, vou avaliar o que vocês forem apresentar. Então, gente, por favor. Certo, tá? Bem, pessoal, sem maiores delongas, temos aqui o tema da aula de hoje, os tópicos da aula de hoje, né? Introdução à infraestrutura sustentável, os benefícios dessa infraestrutura, planejamento e design sustentável, a infraestrutura verde e resiliência à mudança climática. Ou seja, é uma aula bem verde, né? Ou seja, é realmente falar sobre a infraestrutura e a questão da sustentabilidade. Mas, pessoal, vamos começar a nossa aula primeiramente definindo o que é infraestrutura, o que é sustentabilidade. E, por fim, infraestrutura sustentável. Então, o que é infraestrutura, pessoal? Infraestrutura é o conjunto de instalações físicas, estrutura e sistemas necessários para suportar o funcionamento de uma sociedade. E é formada por edifícios, pontes, viadutos, ruas, enfim, tudo aquilo que forma uma cidade que é necessário para que se possa ter uma vida plena e harmoniosa dentro de um ambiente que já não é muito fácil, né? Mas, enfim, a sustentabilidade envolve, por outro lado, a capacidade de satisfazer as necessidades presentes sem comprometer gerações futuras, tá? E infraestrutura sustentável, peguei e somei as duas coisas, né? Botei no ali, deixa eu até ali, né? O que é infraestrutura sustentável? Então, ela é projetada e gerenciada de forma a minimizar seu impacto no meio ambiente, tá? Com a finalidade de aprimorar a qualidade de vida das comunidades e ser economicamente eficiente. Isso inclui a incorporação de tecnologias verdes, práticas de construção sustentável e considerações sociais, ou seja, é você levar para a infraestrutura, para a construção civil, enfim, e até mesmo para a formação das cidades, né? Uma preocupação maior relacionada à infraestrutura, tá? Isso que é infraestrutura sustentável. É você desenvolver uma estrutura, né? Aparelhos, aparelhos públicos, né? Mas que convivam e que tenham essa pegada realmente verde, e é muito importante para o nosso futuro, né, gente? Quais são os objetivos da infraestrutura sustentável, pessoal? Dentre os objetivos, obviamente, reduzir o impacto ambiental, seja a realização de obras, construções, enfim, ter um planejamento urbano que realmente vise a redução dos impactos, né, a redução da pegada ambiental negativa, né? Ações no sentido de aumentar a eficiência no uso dos recursos que nós temos, melhoria da qualidade de vida das pessoas, resiliência a desastres naturais e mudanças climáticas, ou seja, essa infraestrutura tem como proposta aí não só se proteger de desastres naturais, como também se proteger de mudanças climáticas, promoção de transporte público e mobilidade que seja sustentável, ou seja,
com a redução, obviamente, daquele transporte particular que polui, enfim, né? Inclusão de tecnologias verdes e energias renováveis, isso é uma coisa muito importante, tá? A tecnologia verde ela tem como finalidade promover o desenvolvimento ou inovações que sejam ambientalmente, ecologicamente corretas, né? E também a participação da comunidade e transparência em ações relacionadas decisões relacionadas à infraestrutura, tá? Sempre, obviamente, com um olhar mais preocupado, né? Um olhar mais atento à questão ambiental, à questão sustentável, tá, gente? Não há que se dissociar uma coisa da outra. A infraestrutura sustentável, pessoal, ela oferece uma série de benefícios significativos, tá? Como, por exemplo, a redução do impacto ambiental, ou seja, quando você desenvolve um planejamento onde você prestigia a adoção de áreas verdes, de ruas, enfim, há uma redução muito grande, inclusive na temperatura, pessoal. Para vocês terem uma ideia, não sei que jornal, acho que foi o SP1, fez uma experiência, um carro estacionado numa região arborizada e outro numa região de sol. O carro que ficou estacionado, isso é uma mesma temperatura, numa mesma cidade. Enquanto que o carro ficou exposto ao sol, a temperatura foi a mais de 50 graus, mais de 60, aliás, o carro que ficou na área verde teve uma redução, né, na temperatura para 30 graus, né? Perceba a importância, né, de você ter uma preocupação com a questão do verde, né, da, da, de você colocar, planejar praças, também planejar corredores de árvores verdes, como tem, por exemplo, na Avenida Rebouças, né? A infraestrutura sustentável também visa, obviamente, economia de recursos e custos a longo prazo, pensando principalmente em questões como, por exemplo, a logística reversa, né? O reaproveitamento de coisas para que haja realmente uma economia, né? Então, por que tirar, por exemplo, alumínio do solo se eu posso buscar na latinha, né? Tudo isso, pessoal, obviamente, gera melhoria de qualidade de vida e bem-estar social, tá? Isso, uma preocupação com uma infraestrutura sustentável também reduz a probabilidade de desastres e mudanças climáticas muito expressivas, tá? Isso também, pessoal, pode gerar oportunidades de empregos e também de crescimento econômico. Por quê, pessoal? A infraestrutura sustentável, ela gera muito negócio. Ela gera muitos produtos, muitos serviços. Isso é positivo. Foi com muita tristeza que eu vi esses dias, por exemplo, que nos prédios que ficam lá no Minhocão, né? Alguns prédios que ficam no Minhocão, alguns anos atrás, foi feito todo um projeto lá para que fosse feito jardins verticais. Infelizmente, foi descontinuado, porque é caro, mas, puxa vida, as pessoas deveriam pensar que aquele jardim vertical ia trazer tantos benefícios, né? O próprio Dória tentou fazer alguma coisa, infelizmente também foi descontinuado. Isso, pessoal, é investimento em qualidade de vida. Não deveria ser encarado como gasto. Infelizmente, né? Isso, pessoal, a infraestrutura sustentável, pessoal, também atrai investimentos, contribui para que o país, para que a região, o estado, o país seja mais competitivo, pessoal. Por quê? Porque você está melhorando a qualidade de vida. Quando você tem essa preocupação, você melhora a qualidade de vida. Quando você melhora a qualidade de vida, você gera emprego automaticamente, você vai trazer pessoas, né? Vai gerar interesses em empresas para ela investir na sua cidade. Isso daí, gente, é uma coisa que deve ser vista como sendo bacana, né? É, Também, pessoal, a infraestrutura sustentável também se preocupa com eficiência energética, tá? Principalmente usando tecnologias e inovações, lâmpadas de LED, por exemplo, né? Redução de dependência de combustíveis fósseis, ou seja, usar mais o carro elétrico, usar mais o carro a álcool, né? A etanol, diminuir esse consumo, né, do combustível gasolina.
Aliás, infelizmente, no nosso país é incrível. O pessoal coloca gasolina no etanol, é um absurdo. Eu lembro, pessoal, antigamente, nos anos 80, quando foi feito pro álcool, isso não existia. Álcool era álcool puro mesmo, né? É claro, tinha uns vieses negativos, né? No dia de frio, por exemplo, para o carro pegar era um parto, né? Eu lembro muito bem, eu tinha um tio que tinha um Passat álcool, ele adorava aquele carro. Lembro muito bem que de manhã ele usava o carro para trabalhar. Era mais ou menos 6 horas da manhã, ele ligava o carro depois de várias e várias partidas. O carro ligava, aí ele tinha uma espécie de alavanquinha no painel. Não era uma alavanca, era um negócio que você puxava, né? Aí o carro ficava acelerado e ele ficava lá, o motor ficava trabalhando por mais ou menos uma meia hora, né? Até o carro esquentar e ter condições, né, de poder ser usado, porque se tirasse o carro frio, o bicho morria na rua, né? Enfim, era uma limitação, mas puxa vida, a tecnologia hoje é diferente, né? A tecnologia hoje é bem diferente. Já existe, inclusive, um sistema que dispensa até aquela bombinha de gasolina, sabe? Que é bicos aquecidos, né? Mas, enfim. Temos também a promoção da mobilidade sustentável, usando principalmente bicicletas, usando eh, scooters, usando motos elétricas e o próprio metrô, né, também. Pena que o metrô é mais complicado, demanda muito investimento, mas ele também, quando funciona, nossa senhora, o impacto é fantástico. A infraestrutura sustentável também contribui para a conservação da biodiversidade dos ecossistemas, uma vez que cuida, né, do verde, cuida do ambiental, né, da preservação de áreas verdes, para a preservação dos animais, das espécies, tá? E, por fim, a promoção da inovação e da educação ambiental, gente, sem dúvida nenhuma, é uma questão que deve ser colocada muito a sério, tratando principalmente da questão da educação, isso deve ser levado para as escolas. Na minha opinião, a educação ambiental deveria ser um tema que deveria ser trabalhado nas crianças desde pequeno, tá? Para que eles tivessem esse olhar, essa preocupação, pessoal, que isso fosse enraizado na cultura delas. Porque, gente, como eu disse para uma outra turma, né? A gente mora numa espécie de nave espacial, né? Que ela é única, sabe? Ela é muito importante, muito especial. Não tem uma igual por perto, nem de longe, né? Que a gente deveria cuidar um pouco mais da nossa navezinha, pessoal. Explorar ela menos, o ser humano está pegando pesado, gente. Isso é preocupante. Pessoal, aqui falando um pouco sobre planejamento e design sustentável. O que que é isso? São abordagens integradas que vão buscar criar ambientes construídos, projetos urbanos e infraestrutura de maneira que sejam ecologicamente responsáveis. Percebam aí esse prédio que vocês estão vendo na foto. Esse prédio, pessoal, eu não conheço esse prédio específico, mas eu sei essa tecnologia. Eu conheço a tecnologia. Nesse prédio, pessoal, todas as áreas, todos os apartamentos possuem uma varanda verde. Essa varanda ela é regada por um sistema de computadores, tá? Ela gera um frescor dentro dos ambientes, inclusive independe do ar-condicionado, um frescor agradável, um cheiro agradável, porque não é só a planta, também tem flor, tá? Tudo isso, pessoal, valoriza não só o prédio, como também valoriza a região, porque isso gera um impacto positivo também na região. Afinal, é um prédio grande com grande quantidade de área de plantas, né? De verde. Isso é muito importante, pessoal, tá? Aqui estão alguns dos principais princípios e elementos relacionados ao planejamento e design sustentável. Primeiramente, temos a integração multidisciplinar, tá? Ou seja, o planejamento e design envolve a colaboração de várias disciplinas, porque você vai pegar aí a arquitetura, o urbanismo, engenharia, economia, sociologia, administração, também vai, entendeu? Vários elementos aí abarcados para que você possa criar, né, produtos sustentáveis, né?
Temos, obviamente, a questão do planejamento urbano sustentável, com a criação de cidades e comunidades que permitam o transporte público, o ciclismo, até mesmo caminhadas, né? E também a tecnologia verde, né? Ou seja, é um incentivo à adoção de tecnologias inovadoras e práticas sustentáveis, como edifícios inteligentes, que é o caso desse exemplo que eu citei agora, o exemplo da foto, sistemas de transporte público eficientes e soluções de reciclagem avançadas, né? Os prédios atualmente, por exemplo, contam com várias lixeiras, né? E você coloca numa lixeira o que é reciclável, no outro lixeiro o que é orgânico e por aí vai. Isso é muito importante, pessoal. Pena que a cidade ainda seja tão precária em termos de coleta seletiva de lixo, mas é uma questão da cidade, né? Infelizmente. E sobre infraestrutura verde, né? Falando sobre cidade, a infraestrutura verde, conhecida como infraestrutura natural, é um conceito que se refere à utilização de áreas naturais ou sistemas ecossistêmicos que tem como proposta fornecer serviços e benefícios para as comunidades, tá? Ela desempenha um papel importante na promoção de sustentabilidade e na melhoria da qualidade de vida, tanto em áreas urbanas como em áreas rurais, tá? Ou seja, quando eu estou me referindo à infraestrutura verde, eu estou me referindo a todo tipo de aparelho ou de serviço que possa contribuir positivamente para uma comunidade, para uma população, e com isso, obviamente, gerar uma pegada verde positiva, ambientalmente positiva naquela região, tá? Um exemplo disso é você ter mais praças, né? Você abrir mais praças, você ter mais equipamentos de práticas esportivas que podem inclusive ser nessas praças, parques, tá? Tudo isso, pessoal, contribui demais, demais para a melhoria da qualidade de vida em uma região, tá? Então, alguns exemplos, tá? Temos os parques e áreas verdes, como eu acabei de citar, porque eles não apenas fornecem espaço para a recreação, como também contribuem para a qualidade do ar. Temos os corredores de vegetação, que são faixas de vegetação natural arborizada, que pode ser ao longo de rios, córregos e estradas, né, que tem como proposta proteger a qualidade da água. Um grande exemplo no nosso, aqui na cidade de São Paulo é o Rio Pinheiros, tá? Os telhados verdes, pessoal, isso eu não vejo tanto, mas é uma proposta que eu acredito que tende a crescer, que é a cobertura de edifícios, seja parcial ou total, por vegetação. Então, ao invés de você ter um teto lá totalmente cinza, né? Você colocar um verde lá, né? Você colocar plantas, você colocar um jardim lá, né? Você pode até mesmo desenvolver nesses terraços, né? Áreas onde as pessoas possam sentar, conversar, né? Enfim, pode ser até, não digo uma área de lazer, mas pode ser uma área de convivência, né? Isso, obviamente, vai ser muito importante, né? Temos os jardins de chuva, que tem como proposta coletar e filtrar a água da chuva, e inclusive os próprios, isso também pode ser feito em condomínios, isso vai ajudar a consumir, a reduzir a conta de água, né? Porque chove e filtra, talvez essa água não seja própria para beber, mas ela com certeza vai ser muito apropriada, por exemplo, para você lavar uma calçada, para você fazer limpeza, de uma maneira geral. E temos também as hortas urbanas, pessoal. Sim, são áreas nas cidades onde os residentes podem cultivar alimentos e plantas, promovendo a segurança alimentar em conexão com a natureza. Sim, aqui estou me referindo às chamadas hortas comunitárias. Elas são muito importantes porque elas não apenas podem prover as pessoas de víveres, de alimentos, né? Principalmente numa situação que as pessoas estão com pouco dinheiro, né? Então você dá alimento para essas pessoas, né? Como também você tem lá uma pegadinha verde que pode ser bacana, pode ser positiva para aquela sociedade, para aquela comunidade, ok? E, por fim, pessoal, falando resiliência à mudança climática, se refere à capacidade tanto de sistemas naturais e humanos de absorver, adaptar-se e se recuperar dos impactos das mudanças climáticas. Fato é, pessoal, que à medida que o clima do planeta está mudando devido ao aumento das emissões de efeito estufa, e isso, pessoal, a gente está vendo bem agora, né? Um agosto super quente,
um mês de setembro que parecia verão, né? Poxa, esse domingo aí, onde foi o dia da decisão do São Paulo, contra o Flamengo, foi o dia mais quente do ano, pessoal. Olha que coisa louca. Foi o dia mais quente do ano. Que puxa, né, pessoal? E olha que nós estávamos, no domingo, o dia que o São Paulo jogou, foi o dia que nós estávamos mudando de estação do inverno para a primavera. Ou seja, não era para estar calor daquele jeito, era para estar no máximo, estourando os 27, 28 graus, com boa umidade do ar. E ao contrário, estava quase 40 graus e seco. Isso é efeito estufa, tá, pessoal? E é claro, a gente vai se adaptando, né? Como está escrito aqui, à medida que o clima do planeta está mudando devido ao aumento das emissões de gases, é fundamental que as comunidades, governos e ecossistemas estejam preparados para enfrentar esses desafios, tá? E busquem dessa maneira tomar ações preventivas. Aqui tem alguns aspectos chaves relacionados à resiliência, que é a compreensão dos riscos climáticos, que envolve, então, a análise dos dados climáticos históricos e projeções climáticas futuras para identificar ameaças como inundações, secas, tempestades. Para esse pessoal, o pessoal se vale de equipamentos, né, de programas de computador extremamente sofisticados. Não sei se vocês assistiram aquele filme lá, que eu acho que foi com Kevin Costner. Acho que foi com ele ou foi com outro ator parecido, não lembro agora de cabeça, mas que tratava justamente, ele tinha um modelo de computador que é, é, projetou uma mudança brusca de temperatura em todo o hemisfério norte do planeta. Praticamente o hemisfério norte viveu uma era glacial, assim, de uma hora para outra. Aquilo é ficção, mas o programa de computador existe. Então, esses programas existem, tá? Temos a gestão de recursos naturais, tá? Essa gestão sustentável de recursos naturais, como florestas, zonas úmidas e habitats costeiros, pode ajudar a proteger por inundações, né? Melhorando a qualidade da água e proporcionar habitat para a fauna. Aí, pessoal, como eu falei, é importante as pessoas que moram em zonas, em áreas que sejam manguezais, áreas que é, perto de rios, perto de represa, enfim. Esse pessoal, gente, precisa sair de lá porque lá precisa ser área de preservação para o nosso bem mesmo, para o nosso próprio bem, tá? Eu sei, pô, mas onde é que eu vou morar tal? Aí o governo tem que atuar no sentido de adotar políticas públicas para poder dar condições de moradia decente para essas famílias, né? É lugar em local decente, próximo de escola, próximo de hospital e também próximo de transporte público para que ele possa se deslocar em local para ir trabalhar, né? Expostas a desastres, mesmo com adaptação e planejamento, eventos climáticos podem ocorrer e para isso a gente precisa estar preparado. E, é claro, educação e conscientização são elementos, como eu já até comentei, são muito importantes para que a gente possa aí buscar retardar mudanças climáticas bruscas, né? Beleza, pessoal? Dúvidas? Bem, era só isso para o bate-papo de hoje. Dados ao Focus, pessoal. Então a gente se vê por aí. Tchau, tchau.